Isso é defeito não, João Pedro. Boa noite. Boa noite, Ana Maria, Saulo, sejam Boa bem-vindos. noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Ana Maria. Ó, tem que tirar o som sejam daqui. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Ana Maria. Ok, vamos esperar aí as pessoas irem entrando. O tema eu já coloquei aí para vocês, né? Vamos discorrer aí sobre 3 pilares muito importantes: família, educação e empregabilidade hoje, junto com a psicóloga Alexandra Santos. Daqui a pouco ela vai estar entrando aí, para que nós possamos conversar sobre 3 pilares, sobretudo nesse momento que estamos vivenciando, não é? Boa noite para quem está chegando, tá bom? Estou aguardando aí as pessoas entrarem. Por favor, se vocês puderem acionar aí o aviãozinho aí e convidar outras pessoas para estarem entrando também nessa live agora ao vivo, para tirar suas dúvidas acerca do tema que eu coloquei aí, tá? Fiquem à vontade. Também, se quiserem aí também ir acionando os coraçãozinhos aí, façam, porque quando a gente aciona os corações, chama mais pessoas também, tá? O tema hoje é um tema bastante oportuno, preciso, urgente, não é? E nós não poderíamos deixar passar um tema como esse, né? Eu, Fabiana Marinho, psicopedagoga clínica, junto com a Alexandra, que está entrando já já, aí, tá certo? Para contribuir, tá? Eu com a contribuição da psicopedagogia, a Alexandra já entrou, e a Alexandra vai entrar contribuindo com a questão do olhar da psicologia, acerca desses 3 pilares, tá certo? Sejam todos bem-vindos, vai ser um momento de troca. Podem aí, de acordo com o tema, irem elaborando as perguntas de vocês, para que nós possamos estar contemplando também, dentro da medida do possível, não é, as dúvidas em relação a esses temas, a esses pilares aí, que eu já coloquei aí o tema para vocês, tá certo? Eu vou convidar aqui a psicóloga Alexandra para a gente já dar início, porque é 1 hora só e 1 hora corre muito rápido. Né? Para aguardar ela entrar. Olá, Olá, Fabiana, boa boa noite. noite. Tudo bom, Alexandra? Tudo bem, Fabi? Tudo, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui, não é, Alexandra? É Juntas, verdade. né? Já pedi às pessoas aí para acionarem o aviãozinho, convidar outras pessoas para estarem ao vivo assistindo, porque eu acho que ao vivo você tem a oportunidade de fazer suas perguntas, tirar dúvidas. É Hoje nós vamos verdade. tratar sobre 3 pilares muito importantes, né, os quais nós não poderíamos deixar de falar sobre eles, que o tema eu já coloquei aí, mas eu gosto também de falar do tema, que é a questão da família, que é o primeiro pilar, que Isso, está lá em cima, não é? A educação, não é? E a empregabilidade. Então, assim, são pilares que bastante importantes. E por que, quando eu digo assim, importantes? Porque, assim, muito embora nós estejamos ainda vivendo essa pandemia, não é, Alexandra? Quando eu penso assim, se eu tenho uma visão só profissional desses pilares, eu posso correr, né, o risco, eu posso correr na mesma esparrela da utopia de que, enquanto profissional, eu tenho feito a minha parte para mudar esse cenário, né? Para mudar o cenário enquanto eu oriento famílias, né? Eu posso mudar esse cenário na educação,
no momento que eu contribuo com o meu fazer psicopedagógico, e eu posso ajudar pessoas no desenvolvimento pessoal, porque eu trabalho, o meu nicho principal é o trabalho com crianças com transtornos e dificuldades, mas eu também trabalho com um projeto de desenvolvimento pessoal. E aí eu consigo fazer com que essas pessoas elas consigam mapear melhor os objetivos de vida, e isso é muito voltado para o campo mesmo profissional. Então, se eu ver esses pilares só com olhar profissional, eu vou cair na mesma utopia que o mundo está imerso. Não é? Aquela coisa assim, eu estou fazendo a minha parte. Então, se eu estou fazendo a minha parte, está tudo bem. Mas quando a gente, por trás do olhar profissional, tem um olhar humano, que eu acho que o profissional, antes de tudo, ele tem que ser humano, nós conseguimos enxergar de uma forma que não só no profissional a gente vai estar falando sobre isso. Não só no ato profissional eu vou estar modificando isso, mas eu vou poder também estar chegando junto a outras pessoas, não é? E tentar afetá-las através do meu exemplo, através do meu olhar, através de uma conversa, até com uma pessoa que não seja da minha área, mas que eu possa estar efetivamente pela questão humana, como também pela questão humana. Quando eu saio só da minha ajuda profissional, só da Fabiana profissional, e eu exerço esse fazer humano em relação ao outro. Eu acho que na live anterior você falou sobre isso, que assim, uma coisa Exatamente. muito boa que aconteceu na pandemia foi essa questão relativa assim, à questão social, não é? A questão de fazer pelo outro, de Exato. sentir melhor, de perceber melhor a necessidade do outro. Eu acho que estávamos assim um pouco vendados em relação a isso. Muitas Melhoramos pessoas bastante esse mas relacionamento social. bastante. Então, Muito. essa questão social, eu acredito que a gente assim deu uma guinada boa, nós conseguimos dar. E que bom seria se conseguíssemos Manter dar isso também. continuidade, manter isso. Não é porque assim, as conexões humanas, elas estão muito virtuais. E eu sei que se não fosse a tecnologia agora, nós não estaríamos, Alexandra, trazendo temas, né, nem ajudando as pessoas que estão entrando. E até eu peço novamente, quem puder acionar o aviãozinho aí, convidar, e Isso, aí ficar convida nos todo mundo. coraçãozinhos aí, vai ativando os coraçãozinhos, porque isso faz chamar mais pessoas também, porque é um tema muito importante. E que assim, eu e você, eu tenho assistido muitas lives, eu tenho acompanhado muito o Instagram. E até agora eu não vi ninguém tratar desses três pilares. Né? E daí Eu foi quando também a não. gente. Você mandou aquele vídeo para mim, eu achei muito Isso. interessante daquela profissional. E aí nós estávamos pensando no tema e acabou chegando nesse tema, que é família, educação e empregabilidade. Então, assim, eu dei mais ou menos uma entrada, Alexandra, e eu vou falar mais em termos assim da educação. Como é que essa educação está caminhando? Como ela que ela caminhava antes dessa pandemia? Como é que eu percebo ela agora? E como é que eu espero que essa educação ela se transforme? Como é que eu penso nessa educação daqui para frente? E que sugestões eu posso dar enquanto uma pessoa que tem 23 anos dentro da área de educação? Que sugestões eu posso estar dando para as pessoas que estão entrando, que são educadores, que são cuidadores, para que a gente possa realmente assim ser sustento, ser apoio nesse momento difícil e no momento que vai passar e que as coisas vão se estabilizar. Aí eu gostaria Sim. também que você colocasse o teu ponto inicial sobre esse tema. Eu coloquei minha entrada, fiz minha introdução. Se você fizesse a sua, se apresentasse também, não é? Para que a gente pudesse aí falar sobre esses pilares e deixar as pessoas à vontade para tirarem dúvidas, fazerem perguntas, porque esse é o nosso objetivo, não é? É estar respondendo as perguntas, estar contemplando, não é? As Na inquietações. realidade, nós temos vivido grandes mudanças comportamentais desde o início dessa pandemia, né? No cenário da família, da educação e principalmente na empregabilidade. Tivemos aí grandes alterações, várias situações de desemprego, outras pessoas se portando como descobridores, inovadores, empreendedores dentro da pandemia, e isso me faz muito feliz, né? Porque é o mesmo cenário onde a gente observa que o comportamento, a mente de cada um vai estar atuando de uma forma
a potencializar características que até então eram descobertas. Então a gente tem visto aí pessoas com cada proposta inovadora incrível, se tornando aí um grande empreendedor meio à pandemia. Então, assim, tudo isso é fantástico. Dentro desse modelo da família, essa questão das pessoas estarem mais próximas, precisando conviverem um pouco mais, né, dentro desse isolamento social que foi solicitado. Então, a gente tem visto grandes mudanças da família, nesse pai, nessa mãe que até então vinha a ver essa evolução, o crescimento do seu filho de forma muito pontual. E aí agora não, eles estão podendo acompanhar, observar, olhar um para o outro e tendo realmente refeito alguns comportamentos, né, de socialização dentro da família, essa cultura. E a educação que você, mais do que ninguém, né, tem vivenciado aí as mudanças, as pessoas se adaptarem ao novo modelo de educação à distância, e aí é um grande desafio aos profissionais, às crianças, à família. Então, a gente precisa ver como é que, acima de tudo, o meu olhar como psicóloga, é essa mente atuando nesses três pilares. Como é que as pessoas estão se preparando, como elas estão enfrentando essas mudanças em três áreas tão importantes na vida, né? Então, dessas pessoas. E aí, a proposta da live hoje é fazer com que os profissionais, as mães, os filhos, quem estiver aqui conosco, possa trazer aí as suas dúvidas em relação a algum tipo de desconforto diante de qualquer um desses pilares, as suas conquistas, né, as conquistas que tiveram, sucesso diante dessa situação de pandemia, dentro desses três pilares. Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui. Então, assim, a live veio realmente a acrescentar bastante. Eu não tinha visto ninguém falar sobre, e é uma coisa que todos têm comentado, as dificuldades, enfim, as mudanças, os desafios, e é sempre bom a gente trazer essas propostas aqui nas lives, né, para que as pessoas possam se ajudar, crescer, e aí tomar como exemplo e conseguir evoluir bastante. Então a gente vai conseguir aí falar bastante sobre isso hoje. Com certeza. Boa noite a todos, né? Tem um monte de gente dizendo boa noite, sejam bem-vindos. Claro, eu já dei boas-vindas aí também. Vão acionando aí o aviãozinho, vamos convidando. Pessoas, porque assim, gente, esses três pilares, é como a Alexandra falou, eu ainda não tinha visto ninguém abordar. E nós sentimos a necessidade de estar abordando isso hoje. Eu fiz uma introdução no início, e aí eu quero falar um pouquinho dentro do contexto de família. Enquanto psicopedagoga clínica, quando eu trato a criança, eu trato a família. Não é? Então, eu tratava essa família de forma presencial, por enquanto eu ainda estou fazendo os atendimentos online. E quando você está no processo de desenvolvimento com aquela criança, com aquele adolescente, que meu nicho maior é infantil, você percebe, já percebo há muitos anos, que eu já estou na clínica há 11 anos, como assim tem se perdido as relações e como muitas coisas se descobrem em relação às crianças e os adolescentes, que os pais nem desconfiam de alguns comportamentos, de algumas angústias, não desconfia da dor do filho, não se coloca no lugar do filho, né? É aquela coisa assim, do distanciamento familiar mesmo, numa relação que deveria ser uma relação tão próxima, porque a família, ele é o pilar principal, não é? Inclusive, dentro disso, eu lembro que eu li um texto numa época, e inclusive eu até dividi com alguns pais esse texto, porque eu também trabalho dando textos de apoio também, não é? Que eu acho que é muito interessante. É um relato que eu acredito que muitas pessoas que estão na live que vão chegar, de uma pessoa que ela foi um gerente, assim, na verdade foi um gestor da Coca-Cola. Não é? E aí ele fez na época ele decidiu sair, não é, dessa função, porque na verdade assim, ele estava ganhando muito enquanto profissional, ele estava crescendo, ele chegou no topo, não é? Dali ele não poderia crescer mais. Só que aí ele percebeu que ele estava tendo outras perdas, muito ganho financeiro, muito ganho profissional. Chegou onde muitas pessoas vislumbravam essa posição dele, mas chegou um momento em que a família, não é, estava escoando pelos dedos. Ele estava enfraquecida, perdendo, né? Essa relação estava enfraquecida. Fragmentada, tanto com a esposa quanto com os filhos. Ele não conseguia ter esse momento com os filhos, acompanhar o crescimento dos filhos. E aí, então, de repente, ele passa por um processo um pouco difícil, de adoecimento. E aí, quando ele procura essa ajuda, que ele olha para dentro de si, ele vê que
de fato, ele se afasta desse trabalho, mas ele deixa uma mensagem muito importante, que é o seguinte: ele diz que existem algumas bolas, ele dá o exemplo através de bolas. Ele diz que existe aquela bola, que é aquela bola que a gente clica e ela volta, que é aquela bola borracha. Né? Sim. Então, ele disse que essa bola ele compara à vida profissional. Né? Então, assim, nós estamos numa empresa, não é? E a gente joga e ela sobe, e assim, às vezes a gente está embaixo, às vezes a gente está em cima, mas assim, emprego para quem é profissional, para quem se recicla, não é? Para quem vai ter sempre a oportunidade, não é? Aí ele falou também da outra bola, que é mais uma bola de futebol, que também machuca, não é? Mas que você precisa assim ter força para poder estar cuidando dela no dia a dia, para não esquecer dela, porque senão você acaba fazendo gol contra. Ele até diz É isso. verdade. E é a saúde, né? Assim que você às vezes está tão imerso nessa questão profissional, naquele corre-corre, que você acaba fazendo gol contra, ou seja, eu estou fazendo muitos gols para a empresa, mas estou fazendo gol contra a minha saúde. E sem a É minha saúde não verdade. tem qualidade de trabalho, não tem qualidade de vida. É E a verdade. terceira bola é quando ele desabafa, que ele diz que é uma bola de cristal. Que ele diz que essa vai cair, vai quebrar todinha, tá? E não tem como essa bola de cristal cair e vir de volta como uma bola de borracha e nem como uma bola de futebol. E é a família. E eu achei isso assim um depoimento tremendo, porque ele disse o seguinte: antes que acontecesse isso com a minha família, antes de perceber minha família, que é o cristal, a família é o cristal. Então, antes de eu perceber ela toda esfarelada, sem conseguir juntar as peças, então eu tomei essa decisão. Então, o que é que acontece hoje, Alexandra? Eu sei que, assim, o ser humano, ele pode, eu acredito muito, eu sou psicopedagoga porque acredito no ser humano, acredito nas possibilidades, mais do que nas dificuldades. Então, eu acredito que esse exemplo traz para a gente uma reflexão muito importante. Acredito também, quando você trouxe nas outras lives, e concordo plenamente, que a pandemia tem um lado muito negativo, mas tem um lado positivo, porque ela Sim, trouxe uma lente de aumento. Coisas que eu não enxergava na minha família, no meu marido, nos meus filhos, eu passei a enxergar. Agora, no início da pandemia, o que é que eu senti? Eu senti por parte de algumas famílias um desespero. Porque assim, antes eu não tinha tempo, não é? Então, assim, tinha algumas coisas que eu até achava que meus filhos estavam vivendo, mas assim, eu me escondia atrás da questão de que eu não tenho tempo. Então, se eu não tenho tempo, tem a justificativa de eu não estar cuidando, a falta de tempo. Aí agora que todo mundo está dentro de casa e eu estou vendo nitidamente os comportamentos, eu não tenho mais essa desculpa, não é? Então, assim, aquilo está muito palpável, eu estou ali no dia a dia, eu estou vendo a dificuldade, seja ela pedagógica, seja ela de cunho emocional, ver que meu filho está com falta de apetite, que isso já vinha há muito tempo e eu não estava percebendo, né? Então, entre muitas outras questões. Então, a família. Então, quando eu assisti aquele vídeo daquela psicóloga, que ela diz assim: só vai haver realmente saúde, só existe saúde mental mesmo, quando esses três pilares eles estão muito bem alinhados, é que é verdade. família, educação Educação, e empregabilidade. empregabilidade. Porque, veja, o que é que tira a harmonia de uma família? Isso é cientificamente comprovado. Se você for ler nos livros, você vai encontrar. Se você conversar com pessoas que vivenciaram isso, você vai encontrar. É a dissociação, quando a família perde essa relação mais próxima e parece que você está todo mundo dentro de casa, mas são pessoas estranhas. Aí É você verdade. começa a ter um distanciamento, você é aquele pai e aquela mãe que paga o colégio, que paga o inglês, que leva seus filhos para vários lugares, que ele vai para a casa dos amigos, que leva ele para o reforço, mas é aquela vida mecânica com teu filho. Não tem aquele momento Automático com o demais, teu é. filho. Você também não tem um momento com o teu cônjuge, não é? Então, assim, é aquela É, coisa, ele trabalha muito, eu trabalho muito, exageradamente, e não existe também uma qualidade nessa relação.
E uma outra questão que afeta muito a família é a questão financeira. Você pode ver que muitas famílias, muitos casos de separação acontecem porque existe um momento financeiro difícil. Porque uma coisa muito difícil de lidar é com a questão da economia dentro da família. Não É é? verdade. Então, assim, quando o cônjuge perde esse emprego, quando a esposa perde, quando essa renda cai e que os compromissos são muitos, e aí a família fica, ela fica meio desequilibrada em Frágil, relação, ela desequilibra. fica frágil. Então, por isso, para as pessoas entenderem por que são três pilares importantes, não é? Porque tem que estar alinhado, não é? Não é que tem que estar perfeito, não é que tem que estar tudo muito certo, tudo muito perfeito, porque de fato a perfeição é uma coisa que não existe. Mas assim, primeiro ponto, a gente tem que lutar pela nossa família, não é? É Então, como é que a verdade. gente luta? A gente luta se cuidando. Então, assim, se eu tenho filhos, eu tenho que entender que o meu filho não é só aluno, não é? Que meu filho não é só um membro, ele é meu filho. Então, a minha conduta, é a forma de eu me comportar, a forma de eu lidar com os conflitos, a forma que eu lido no meu dia a dia, que eu até trago para ele como exemplo de lidar com os colegas de trabalho, nas minhas relações de amizade, como eu falo dos meus amigos, né? Cada comportamento, cada fala vai compor a personalidade e o caráter do meu filho. Então, assim, eu preciso também ter um equilíbrio emocional. Eu sei que, assim, existe uma cobrança, mas é preciso ter. Porque, assim, como eu trabalho muito com criança, o que é que chegou para mim nessa pandemia? Assim, muitas mães me buscando, Fabiana, eu estou desesperada, tanto por conta do modelo, porque tiveram que protagonizar o ensino do filho e ninguém estava preparado Aquela para isso, estrutura, né, de né? Não tinha computador, aquela local estrutura, adequado, e horário. também aquela coisa de férias com as crianças dentro de casa, então o desespero tomou Isso. conta, a impaciência tomou conta, então a partir daí começou um grande desequilíbrio na família. Porque, assim, é importante que o adulto entenda que ele não é. Claro, não estou falando que a mãe é Mulher Maravilha, nem o pai é super-homem. Mas veja, se é difícil para o adulto lidar com essas mudanças, muito mais difícil é para uma criança. Com Então, assim, a certeza. criança, ela desenvolve um nível de estresse muito grande, maior do que ela pode suportar, quando ela está diante de uma mudança aprisionada, que criança é o quê? Criança é movimento, criança é relação. Inclusive, hoje eu coloquei um texto que, assim, as irritabilidades também têm chegado para mim, assim, pais confundindo irritabilidade com birra. E aí até eu coloquei um texto que é preciso ele conhecer a fundo o filho dele, que nem tudo é birra, mas que a irritabilidade está acontecendo exatamente por essa falta da escola, principalmente no que diz respeito à interação entre pares. Não é? Então, essa interação entre pares dentro da escola está fazendo muita falta para essa criança. E já É fazem verdade, com muitos certeza. meses que ela está vivendo isso. Então, assim, ela começa a ficar irritada. Embora a família esteja oferecendo o que pode dentro de casa, mas ela sente falta desse convívio, porque é uma coisa muito de origem biológica. A gente associa a criança ao brincar, ao se divertir, ao interagir. Nós somos um ser social. E a criança é uma necessidade mesmo. Eu posso até, ou você, Alexandra, ou os outros adultos que estão assistindo a live, eles podem até sentir falta, assim, de sair com os amigos, de tomar um café com as amigas, de um momento mais social. Só que nós, na nossa maturidade, a gente começa a substituir, não é? A gente tem saídas de como substituir esses momentos. Passamos A por criança angústias, não, é. passamos. A criança, ela fica muito à mercê da decisão desses pais, da É condução desse desses adulto. cuidadores. Então, assim, mesmo os cuidadores fazendo, que aí eu orientei muitas famílias, assim, em termos, assim, no início eu lembro que eu mandei listas de brincadeiras, fiz lives sobre brincadeiras, sobre contação de histórias, mandava pelo direct, pelo WhatsApp, aquilo que estava dentro das minhas possibilidades. Mandei afastar os móveis da casa, porque eu disse, gente, quem tem toque com casa arrumada não é momento de ter toque. É momento de agora a gente tentar deixar nossa criança saudável. Afasta os móveis, otimize esse espaço geográfico da casa, vai brincar com tua criança, porque assim não adianta você achar que a criança com 4, 5 anos, 3 aninhos de idade,
ela vai ficar sentadinha lá no cantinho dela, paradinha, quietinha, e não vai lhe dar trabalho, porque é algo que é além dela, ela necessita movimentar esse corpo. E foi quando eu comecei a conscientizar os pais de que, assim, os pais conseguiriam otimizar e fazer com que esse estresse diminuísse até para eles, se eles se envolvessem em momentos dinâmicos com essas crianças. E aí alguns fizeram essa opção, e porque fizeram, esse momento de estresse ele foi diminuindo na família. E assim como o ser humano se adapta, não estou dizendo que está todo mundo adaptado a essa situação, não é Não, isso? claro que não. Mas eu acredito que agora as coisas estão começando a se adaptar melhor, né? Então, em termos assim, família, né, é muito importante a gente entender que aquela frase que diz assim, não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família, é uma frase muito mais séria do que a gente pensa. Não é? Com Porque a minha certeza. família, aquilo que eu gero, que eu coloco no mundo, que são meus filhos, são os filhos que serão protagonistas, não é? Enquanto cidadãos desse novo mundo, né? Dessa nova sociedade que também vai partir do fazer deles, do ser humano que eles desenvolveram, do caráter que eles desenvolveram. Então, não é só simplesmente eu achar que eu quero que meu filho seja um profissional X, que ele seja muito bem sucedido, mas que ser humano eu quero deixar para a sociedade? Quais são os valores que eu quero deixar para esse filho para que ele multiplique esses valores que estão tão distorcidos e tão fragmentados? E Então, muito em do que esses relação à pais, e muito família, do que esses pais falam, né, justificando aí todo esse empenho em relação ao trabalho, é justamente por causa dessa família, né, desses filhos. Então, muitas vezes eu vejo, isso, até no consultório, eles falando, Alexandre, eu tenho que me dedicar bastante, porque é pelo meu filho, é pela minha filha, é pela minha esposa. Então, se é realmente por eles, é importante saber deles, se tudo que está sendo feito realmente está atendendo às expectativas desses membros da família, não é? Para você, de repente, não ficar se isso, sabotando nesse sentido. Né? Eu acredito que esse momento aí da pandemia fez com que as pessoas desacelerassem e tivesse a oportunidade, de fato, de verificar algumas coisas, o ritmo de trabalho, por exemplo, como você colocou, essa questão de olhar mais para o outro, de quebrar esse paradigma de dar uma melhorada nessa questão física da casa, de participar um pouco mais nessa questão do crescimento do filho, essa questão de isso. saúde emocional, né? Atender esse pedido desses filhos, né? Essa participação não apenas financeira, mas também de cunho emocional. Tudo isso foi muito positivo. Né? Então, assim, você Isso. colocou bem o exemplo aí, quando você traz de que a gente tem que tomar cuidado para não estar se sabotando, para não estar realmente fragilizando um dos pilares mais importantes da nossa vida. Né? E que a gente viu que muitas pessoas ficaram muito angustiadas porque acreditavam que o financeiro ia afetar a estrutura dessa família, acreditavam que esse novo modelo de educação ia afetar esse modelo de família que exatamente que essa pessoa tem todas as expectativas familiares, e aí houve uma movimentação de desespero muito grande no início, né? E agora a gente está tentando se reorganizar diante desse novo cenário que a gente está vivendo agora, Isso, pós-pandemia, né? Alexandre. Ainda existem casos, mas a gente sabe que a gente já está no nível, pelo menos aqui em Pernambuco, em Recife, a gente está tendo aí condições melhores, né, de aproveitamento em relação Isso. pós-pandemia, agora a gente está retomando isso. E aí, como a gente vai retomar? Será que a gente vai retomar de igual? Será que a gente vai voltar da mesma forma, Fabiana? Você acha que a É educação vai ser a verdade. mesma depois da pandemia? Será que toda a movimentação comportamental, psicológica das pessoas será a mesma? Né? E É. aí a gente vê que grandes foram as mudanças de cunho familiar, de cunho educacional e principalmente empregabilidade, né? E aí, essa semana até eu vi muitos questionamentos a respeito dessa questão financeira. Houve alguns casos no consultório de pessoas questionando também, querendo saber como é que eles ficariam. Eu acredito que na última live você falou bem, eu acho que foi alguém falando, ou foi a gente conversando, enfim, eu nem lembro mais se é a gente conversando ou a gente na live, né? A gente sempre troca ideia, de que Isso. não adianta um jovem, ele vai fazer um acompanhamento psicológico, mas aí essa ansiedade se dá pelo desespero da ausência de um trabalho, né? E aí isso vai se potencializando, esse desconforto emocional, isso pode gerar um transtorno de cunho de ansiedade, exatamente por causa desse trabalho. E aí a gente fica pensando, por que alguns conseguem sobressair dentro desse cenário e outros não conseguem, né?
E uma das coisas que eu observei durante esse momento que a gente optou por fazer essa live é que autoconhecimento é a palavra-chave, né, para que a gente tenha aí o positivo da pandemia. Né? Uma das coisas que a pandemia proporcionou para todos nós foi autoconhecimento. A gente tem um momento conosco. E aí isso gerou um pouco de pânico. Por quê? Porque quando a gente parou um pouco, a gente se deparou com a coragem, que a gente talvez não pensasse que tínhamos. A gente se deparou com o medo da circunstância, não é? A gente se deparou aí com as incertezas. Então, vários foram os sentimentos aí que afloraram e que causaram aí algumas mudanças comportamentais. Essa questão de empregabilidade, eu que trabalho muito também com essa parte de recursos humanos, eu pude observar que hoje a gente não vai mais avaliar um currículo apenas. Né? Hoje a gente vai verificar como é que está o estado emocional dessa pessoa. A gente, com certeza, eu acredito que vai ser unânime. Todos os psicólogos perguntarão em entrevista o que as pessoas fizeram durante a pandemia. Né? Se elas conseguiram sobressair com algum home office, se elas, durante a pandemia, ficaram assustadas, qual foi o sentimento que mais ela vivenciou. Então, vai haver uma busca muito maior de interesse de cunho emocional. Como é que essa pessoa conseguiu lidar com ela mesma durante a pandemia? Por que isso? Porque as empresas vão estar tão interessadas nisso. Né? Eu tenho certeza que muitos clientes, né, muitas empresas que de alguma forma eu represento nas entrevistas, vão estar realmente me pedindo para observar isso nos candidatos. Então aí já fica a dica para quem está conosco, que durante esse período da pandemia, é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo com essas incertezas. Será que a gente está potencializando a busca de um curso? Tivemos aí várias propostas de cursos online. Isso. Várias pessoas conseguiram dar um upgrade aí nesse período de pandemia no currículo. Conseguiram ser criativos, ativou o botão da criatividade, né, que até então talvez nunca tinha sido usado. E aí passaram a desenvolver atividades remuneradas totalmente diferentes das atividades que até então já eram feitas por essas pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade de ver uma entrevista de uma mulher que ela tinha uma empresa de buffet. E aí, durante esse período da pandemia, infelizmente, teve que haver aí todo esse distanciamento, ela não conseguiu produzir. E aí ela começou a criar máscaras, mas não é uma máscara comum, né? Ela, junto com o filho, teve a oportunidade de fazer máscaras com bordados, com desenhos, com bandeiras, com um pouco mais de emoção. E com isso ela conseguiu enviar isso para fora. Né? E aí ela fez algo novo. Né? Várias pessoas, por exemplo, que tinham restaurantes, perceberam que poderiam fazer essa mesma comida, fazendo essas entregas, e aí conseguiram trabalhar a delivery. E aí você vê o quanto... Existem, inclusive, empresas hoje que optaram por se tornar empresas de entrega, não mais física, mas só entrega, porque entenderam que conseguiam ter um retorno financeiro maior. Então, veja, eu continuo insistindo, mesmo que muitas pessoas digam, Alexandra, a pandemia foi terrível. Foi ruim, sim, porque nós estamos falando de pessoas que morreram, pessoas que perderam seus entes queridos. Não é fácil. Não é poucas pessoas, um número significativo de brasileiros, de pessoas de outros países também, seres humanos importantes, não é? Então, assim, a gente sabe, são vidas, mas também tivemos pessoas aí que conseguiram se redescobrir de uma forma que esse momento foi um momento extremamente oportuno. Eu escutei relatos de pessoas que disseram que depois da pandemia foram acometidos pelo Covid-19 e depois desse momento de estarem no hospital, são seres humanos diferentes, dando prioridade e importância ao que de fato é importante e trouxeram um significado assim supremo a família como um primeiro momento, aquele momento mais importante, aquela coisa mais importante. Isso para mim é muito prazeroso ser dito, porque realmente essa é a proposta. Então, assim, não é apenas um olhar negativo daquela coisa, daquela situação, mas houve, sim, muitas pessoas que tiveram uma vida, assim, altamente modificada para melhor dentro desse mesmo cenário. E é por essa razão que a gente continua insistindo nessa ideia de que momentos como esse vai ficar realmente na história. E no que diz respeito à empregabilidade, vai haver um interesse enorme das empresas em buscarem desses candidatos a história desses candidatos nesse período, o que eles conseguiram fazer de diferente,
como foi esse período para eles, se eles conseguiram crescer, se eles se mantiveram no mesmo nível mental. Por quê? Porque a gente vai retomar as empresas. E aí ele vai querer saber, né, o empregador, ele vai querer saber se houver um momento de crise, como você vai reagir à crise? Como você vai reagir com inovação, com criatividade, com insegurança, que faz parte do cenário de algo novo na vida de qualquer pessoa, mas será que isso vai ser maior do que o teu desejo de seguir, de crescer? Não é? Então, assim, vai haver, além do currículo, uma percepção desse autoconhecimento muito maior, muito mais aguçado, e com certeza a busca das respostas mediante esse olhar mental. Como você vai ficar diante de situações como essa? Então, assim, a dica que eu estou colocando aqui é que exatamente isso, que as pessoas se preocupem muito em tentar, durante esse período da pandemia, sobressair, se de alguma forma, seja na sua família, dizer assim, olha, eu não tive grandes evoluções profissionais, não me foi possível, mas eu cresci muito enquanto família, eu pude participar mais, isso é uma evolução, isso vai ser muito bem visto por esse empregador, então assim, é uma coisa que vai além do currículo, entende, Fabiana? Então, até fevereiro, isso não era muito questionado e observado por nós numa entrevista de emprego, mas com certeza, a partir de agora, vamos estar muito atentas, né, todos os psicólogos e psicólogos em geral, né, os administradores que fazem as entrevistas, enfim, esses profissionais nessas respostas. Como é que você teve todo esse lidar com a situação de caos da pandemia? Não é? Então, assim, a gente vê que não foi para um ou outro, mas todos venciaram o mesmo cenário. E aí a gente quer verificar exatamente nesses pilares quais foram as respostas de avanço. Então, é bom as pessoas estarem atentas a isso. Não é? Ainda há tempo de pensar, refletir sobre. Não é? E eu acredito que a gente ainda vai ter um tempo ainda de adaptação, tempo suficiente para a gente tentar modificar muitas coisas ainda, trabalhar essas questões. Quando você fala de educação, você fala de criança. Né? Quando eu trato educação no consultório, eu trato essa busca, né, de desenvolvimento intelectual. E aí eu vejo pessoas aí pensando diferente em relação a esse novo cenário, buscando aí um desenvolvimento maior como um professor autônomo, particular, pessoas em outras profissões liberais. Então as pessoas começam a ter um pouco mais de autonomia, menos receio em relação a isso, porque já começaram a praticar isso agora nessa crise. Então eu fico feliz porque as pessoas estão tendo mais coragem, né? Então as pessoas antes ficavam um pouco mais receosas em abrir seu próprio negócio, e aí você vê as pessoas dando um upgrade aí, exatamente por causa desse cenário, né? Dessa questão intelectual também, de buscar se aperfeiçoar mais. Eu tenho conversado com várias pessoas que têm dito, Alexandre, eu estou me organizando para sair da empresa e trabalhar de forma liberal, de forma autônoma, porque a pandemia me ensinou isso. Né? Eu estou fazendo cursos para isso. Então, ela tá nesse pilar da educação, trabalhando esse crescimento para conseguir essa questão da empregabilidade vir a favorecer um movimento de mudança comportamental. Então, veja que magnífico. Né? E não é uma, duas pessoas, são várias pessoas. Então, eu acho que a gente conversando sobre isso, a gente consegue ajudar muitas pessoas a ter um olhar diferente sobre esse cenário. Né? A gente motiva essas pessoas a enxergar aí as coisas boas desse cenário. E com isso, fortalecer esses pilares, trabalhar melhor esse autoconhecimento dentro desses pilares. Isso. Assim, em relação à questão da educação, o que eu percebo é o seguinte, como houve uma mudança muito drástica, né, em relação a esse modelo escolar, e aí eu penso na figura do professor, provavelmente deve ter professores aí, e aí o que é que eu percebo? O professor, ele recebeu de fato uma sobrecarga, e assim, alguns professores, eles me procuram, não são só famílias. Em relação às famílias, o que eu percebo é o seguinte, todo aquele medo, aquela coisa, eu não vou conseguir protagonizar, eu não vou conseguir estar de frente, Fabiana, da aprendizagem do meu filho, eu não sou pedagoga. E aí eu comecei a dar uma espécie de consultoria, eu comecei a intervir diretamente com essa criança, e aí eu fui enviando material para fortalecer, para que esse pai não fosse fazendo qualquer tipo de atividade, mas que ele fosse respeitando o ritmo, que ele fosse acompanhando aquilo que a escola estava ofertando. Então, eu fui dando várias dicas. E aí, o que é que acontece? Hoje, eu percebo o seguinte, que os pais chegam para mim e dizem, Fabiana, eu estou conseguindo.
E eles Olha aí, que dizem bom. isso como assim, com uma surpresa muito grande, mas eu assim, desde o início, eu já tinha essa esperança, eu acreditava. Claro que não são todos, mas assim, 80% eu recebi um feedback positivo, assim, a tua Coisa consultoria, boa. quando você dizia que isso não é o final do mundo, que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá, você vai conseguir chegar lá, calma. Então, assim, a coisa começou a acontecer de fato. E isso foi muito importante. Quando eu penso na figura do professor, me preocupa mais, porque assim, eles estão muito sobrecarregados, vivendo essas incertezas, mas aí eu também procuro fortalecê-los. Assim, dizer que a escola é uma empresa, que o que eles estão podendo fazer, eles estão fazendo, eles estão ofertando o conhecimento para o aluno, dentro de uma ferramenta que é possível, né? Então, quando aquele professor está ali na frente daquela tela, gravando aquele vídeo, ou numa sala Google ali, dando, ele tem a certeza que ele está dando tudo de si, sabe? Ele está fazendo o possível. Mas mesmo ele fazendo esse possível, é um possível muito estranho para as crianças, é um possível muito diferente para É, as famílias. Então, assim, ele precisa entender o seguinte, que não é o trabalho dele, não é? Então, assim, ele precisa se conscientizar de que não é o seu trabalho, o defeito não está no teu trabalho. A questão é o novo modelo, é o novo cenário que a gente está vivendo, que assim te colocou nessa posição. Então, assim, você é tem que ter verdade. um filtro, você tem que filtrar. Assim, nem todas as críticas que vierem da escola, nem todas as coisas que vierem dos pais, vão ser diretamente, não vão ser para você, o professor, vão ser para esse novo modelo. Que, assim, de uma certa forma, as famílias estão começando também a se adaptar. Quem não se adaptou, optou por tirar os filhos da escola. Mas aqueles que continuaram perseverando e protagonizando e buscando apoio de especialistas, consultorias, né, e tudo, então, foram pessoas que estavam realmente com essa vontade de não deixar o filho parar no meio do caminho, né? Então, são É pessoas que verdade. conseguiram, sim, na área da educação, fazer essa parceria com a escola, que eu acho que é muito importante, porque a escola sempre fala em parceria. Né? Eu trabalho dentro de escola, minha experiência são de 23 anos, então a vida toda, o professor, coordenador, gestor, sempre fala assim, parceria família-escola, parceria família-escola. Mas nunca foi tão assim importante essa parceria de fato agora, nesse momento que estamos vivendo. Agora sim, os pais estão entendendo o que de fato é ser parceiro. Né? E não é só ser parceiro da escola, é você ser parceiro do seu filho nesse processo de aprendizagem. Não é se trata mais só de fazer uma atividade de casa. Né? Muitas mães agora estão tendo que sentar ao lado do filho, no momento da aula, para que o filho preste mais atenção, porque ele, às vezes, Isso. é uma criança que tem uma dificuldade maior e que está tendo uma dificuldade maior de se concentrar dentro desse modelo. Não é? Então, assim, essa mãe tem que sentar ao lado. Eu digo, não sente. Se você tem essa possibilidade, fique ao lado. Depois vá, reveja com ele o conteúdo. Né? Sempre caminhando de acordo com aquilo que a escola está proporcionando. Não procure, assim, estar adiantando o conteúdo. A escola sabe o que ela está fazendo. Então, tem a questão de confiar também, sabe? E eu acho que o caminho é muito esse, é o caminho de se adaptar realmente ao novo. E quando você fala da questão da empregabilidade, alguns psicopedagogos também já são convidados para participar de seleção. E isso, gente, é muito sério. Quando a gente faz uma entrevista, a gente se prende muito à modalidade de vida da pessoa. Como é que a pessoa enxerga a vida dela? Quais são os valores? O que é que ela prioriza? Sabe? Então, assim, se ela é uma pessoa que diz assim, outra coisa, mentir, gente, mentir não dá certo. É, Ah, não, não adianta. eu leio muitos livros, eu gosto muito de ler, né? Porque assim, na área de educação, professor, psicopedagogo, psicólogo, são pessoas que devem estar abastecidos sempre de conhecimentos. E nunca fomos tão ofertados de pessoas, de conhecimentos, gratuitamente como nessa pandemia. A quantidade Verdade. de lives ofertadas, de cursos ofertados, tá certo? Que você não fez se realmente você não se predispôs a fazer. Mas, assim, a quantidade de qualidade de cursos que a gente viu, gente.
Pelo meu e-mail, eu me inscrevia em um, vinham 4, 5 e-mails com outros cursos maravilhosos que eu sempre quis fazer, mas sempre eram muito caros e que agora estão gratuitamente sendo ofertados. Então, você tem que Ofertado. abraçar essas oportunidades. Então, o profissional que teve essa inteligência, que está se apropriando, que está conseguindo pegar essas ferramentas que estão sendo ofertadas, 0800, como diz a história, eu acho que ele está realmente tendo muita Sucesso total. sabedoria, É. sucesso total. Ele vai sair dessa pandemia com a propriedade de conhecimento na área dele muito mais fortalecida. Aí Pronto eu para acho ser que isso é utilizado muito para qualquer importante. empresa, né? E somar com essa empresa, Exatamente. somar com esse paciente, ou com essa mãe, com esse pai, enfim, qualquer que seja essa pessoa que você vai estar lidando, todo o conhecimento adquirido vai ser utilizado ali, de imediato. A gente está falando aqui que dentro desses pilares, o que a gente está colocando como dica vai estar sendo utilizado daqui a pouco, assim que a gente terminar a live, vai estar sendo utilizado amanhã. Então, todo o conhecimento que a gente está adquirindo, a gente está usando assim, sem pausa, Isso. né? A gente está usando de É aprender imediato. ou pratica, não é? Então, assim, Exatamente. a oferta está aí, gente. Cursos e mais cursos, lives na tua área, pessoas que têm assim conhecimentos que podem trazer o fortalecimento de alguns conhecimentos que você já tem, ou de conhecimentos que você não tinha, mas você começa a se apropriar. Então vai depender muito do teu movimento diante desse processo, desse momento agora. Não é se você cruzar realmente os braços e deixar o momento passar e você ficar só na questão da murmuração, não é? Que eu acho que a murmuração é uma das piores coisas. Mas se É você se verdade. atentar para aquilo que está sendo ofertado e você abraçar com unhas e dentes essas oportunidades, com certeza você vai sair dessa pandemia um profissional muito mais preparado, sabe? E assim, o que me encanta aqui não é só a questão do preparo técnico, não. Você está vendo que tem lives de vários temas, lives sobre ansiedade, sobre autocuidado, como nós já fizemos sobre autocuidado, a importância do autocuidado. Então, pessoas que estão aprendendo coisas cruciais para o seu dia a dia, que estavam adormecidas, esquecidas, deixadas de lado, estavam deixando de se autocuidar. Então, também não se autoconheciam. Aí agora também É teve um verdade. momento de ter essa possibilidade e de perceber quais são as prioridades, né? Em que eu devo me cuidar, por que eu deixei de me cuidar, por que eu estou fazendo isso comigo, né? Por que eu me deixei de lado tanto tempo e agora as coisas estão dessa forma. Então, eu acho que assim, trouxe realmente essa lente de aumento, né, que foi muito importante, e que se a gente parar para pensar, o humano vai estar sempre por trás do profissional. A gente não pode pensar assim, eu, Fabiana, eu, Alexandra, estou fazendo a minha parte. Então, não é mais isso. Eu acho que essa pandemia ela veio também trazer uma mensagem para a gente. Antes da Fabiana profissional, antes da Alexandra profissional, tem a Fabiana ser humano e a Alexandra ser humano. Então, assim, você tem que se humanizar cada vez mais, porque hoje existe nas empresas uma exigência que não é só técnica, para que você consiga permanecer numa empresa, para que você consiga liderar uma equipe. Você não pode ter só o conhecimento técnico, você tem que ter também a questão da inteligência emocional fortalecida. Você tem que ser uma Autocontrole, pessoa, né, o Fabi? autocontrole, você tem que ser uma pessoa que você saiba, como líder, você saiba apontar o defeito do outro, mas de uma forma assim, com que ele saiba que você está apontando, porque você vislumbra, porque você vê nele uma possibilidade de crescimento ali. Sim, Você está sim. O apostando, respeito você acima de tudo, investe, né? o respeito acima de tudo. Quando você fala muito, Alexandra, assim, dessa questão que descortinou de uma forma muito interessante, da questão mesmo da ação social, não é? Que nós tínhamos, mas que assim escancarou agora com a pandemia. Isso também é um movimento humano, né? De Exato. pessoas que saíram mesmo de máscara, mesmo no momento que a coisa estava pegando fogo na pandemia, que o vírus estava a 100 por hora, e assim as pessoas foram, se arriscaram, foram entregar alimentos, foram arrecadar alimentos. Então, assim, tudo isso é um movimento da humanidade que traz para a gente uma esperança, traz para a Fomos gente, muito assim, uma humano, reflexão. né?
assim, eu vi muita humanidade nesse comportamental, sabe? Eu vi quando a gente pensava assim, eu preciso me prevenir usando máscara, álcool em gel, evitar certas visitas a pessoas da família que têm essa predisposição já de saúde e que são pessoas de alto risco. E aí você vai além do cuidado com você vai com cuidado no outro, Isso. não é? Então, assim, isso é muito bonito. A gente saiu, assim, de um movimento, né? E estávamos muito centralizados em nós mesmos. No tocante, a gente vê que era muito financeiro, as coisas estavam muito automático, estávamos falando e havia muita queixa dessa questão da gente não olhar para o outro, não olhar nos olhos, não ouvir. E aí, diante desse cenário, a gente precisou modificar tudo isso. Acho muito bonito, inclusive fico feliz de você ter lembrado desse movimento das pessoas se arriscarem pelo outro, mas assim, se cuidando, obviamente. Claro. Eu vi vários movimentos nesse sentido, muitas lives solidárias, né, onde a gente viu aí que as pessoas doaram de alguma forma do seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que um ser humano tem. Porque, por exemplo, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, né, mas a gente decidiu estar aqui com vocês, falando sobre esses pilares, o autoconhecimento adquirido através dessas informações que a gente está passando, e que com certeza isso vai fazer grande diferença na vida de todo mundo que colocar tudo isso em prática. Então, você se doar seu tempo. Muitas pessoas doando o seu tempo para poder enriquecer o outro intelectualmente, emocionalmente, dando força, e tudo isso é muito humano. Então, foi um gesto assim que tem se mantido, né, sem pretensões financeiras, né? Então, assim, isso é muito bonito. Né? Esses cursos online nada mais é do que essa busca, claro, em questões de marketing, a gente vê lá atrás, você se interessa e vai fazendo outras coisas, mas a princípio, a proposta é trazer conhecimento para você, então, de forma gratuita. Então, tudo isso é muito belo. A gente teve mudanças, assim, extraordinárias no ser humano. Acho que, para mim, como psicóloga, eu sou extremamente suspeita a falar sobre isso, mas todas as vezes que o ser humano se dirige, né, se mantém um direcionamento de mudanças positivas na sua vida pessoal e social, para mim é um ganho assim, enorme. Porque é muito entristecedor quando a gente vê um ser humano apodrecendo nesse sentido de não querer ajudar o outro, não querer se ajudar, de querer se isolar, de não ter o amor ao próximo, não é? E aí a gente vê quando uma situação como essa vem e há uma mudança fenomenal nesse sentido. Eu vi pessoas que ajudaram assim de forma inexplicável, mesmo com medo, ajudaram, né? Então, assim, às vezes a gente demora para sair do lugar quando a gente está com medo, quando a gente está receoso, a gente fica travado. E algumas pessoas conseguiram manter um movimento em direção do que precisava ser feito, mesmo com medo, exatamente por causa desse amor ao próximo, que foi muito maior do que tudo isso. Então, eu fico muito feliz, porque isso aí é um ganho enorme à nossa sociedade, né? Ao ser humano como um todo. Então, se a gente se movimenta assim, as empresas tiveram também modificações pensando, né, nessa questão do outro, de como elas poderiam se ajudar os funcionários nesse sentido. Então, eu pude ver a movimentação de algumas empresas que eu trabalho junto com essas empresas, desse cuidado com o outro. Então, assim, foi uma coisa gigantesca. Não é? Claro, de forma pontual, a gente sempre vê alguém que mantém um comportamento indigno, mas de forma geral, de um modo geral, a gente viu grande positividade, não é? Tirando essas questões das mortes, não é? Que eu não conheço ninguém que, infelizmente, não tem uma história para contar nesse sentido. Eu tive várias pessoas próximas que realmente morreram dentro desse cenário. Mas eu também pude perceber grandes modificações comportamentais das pessoas mais próximas a essas pessoas que se foram. Então, não foi de uma forma negativa como um todo. Eu acho que para tudo que acontece na vida da gente existe um objetivo maior. Eu sempre enxergo dessa forma. Nada acontece por acaso em nossas vidas. E se a gente souber encarar com um olhar correto cada situação, a gente vê como nada acontece na vida da gente para
para piorar, né? Então, tudo que acontece é para melhorar. Se a gente conseguir manter esse olhar, a gente vai poder tomar nota de muitas coisas boas em situações bem atípicas, bem ruins, de modo grotesco. Então, eu acredito que se a gente manter esse olhar, a gente vai conseguir sim sobressair grandes dificuldades, que é uma coisa que todos nós teremos. E essa não é a última pandemia, possivelmente virá outras, como houve outras antes dessa. E se a gente começar a se manter mais fortalecido emocionalmente, a gente vai conseguir sim, se tivermos foco nesses pilares, ter excelentes resultados em qualquer que seja a situação de risco no futuro, não é? E esse Então, isso serve como fortalecimento, modelo. ele se dá através do autoconhecimento, né? Onde eu Isso. percebo as minhas lacunas e eu E não só trabalhar percebo, tudo mas eu isso. considero que eu preciso melhorar em algumas áreas Isso. por mim e pelo outro que convive comigo. E na área da Exatamente, educação, o Fabiana. que eu pude enxergar foi isso, foi novos posicionamentos de pais, né, protagonizando o ensino dos filhos, que não acreditavam que poderiam fazer isso, que a princípio, quando eu dava assessoria, consultoria, né, achavam que não iriam conseguir e viram que não é o final do mundo, né? Olha Que aí. bastava um movimento diferente, uma vontade, um desejo, e as coisas estão acontecendo, estão fluindo. Então, assim, é uma aprendizagem muito grande para essa família também. Então, no campo da psicopedagogia, eu também vi resultados em relação ao movimento desses pais, em relação aos filhos, olhar para esses filhos, olhar sentindo a dor, aquilo que Augusto Cury diz, né? Que você, assim, tem que se sensibilizar, se humanizar. Você só se humaniza quando você tem sensibilidade de perceber a lágrima do teu filho, da dor escondida, se colocar no lugar dele, não é? Então, assim, ele disse que se você não consegue fazer isso pelo teu filho, que é aquela pessoa que convive com você, dentro do teu lar, da tua casa, como é que você vai poder fazer por outra pessoa? Então, é isso que a gente iniciou, né? O pilar número 1, a família. Então, a gente precisa priorizar a família. É como se a minha família fosse meu laboratório de amor, de É doação. verdade. Então, quando eu invisto na minha família, significa que eu estou preparada e que eu vejo o crescimento, e que eu socorro aquela pessoa da minha família, e que eu olho para o meu filho não só como um aluno, mas como ser humano. Não só como aquele menino que tem que ser perfeito, aquela menina que tem que ser perfeita, tem que ser o melhor aluno, a melhor aluna. Não, ele tem que estudar, ele tem que ter responsabilidade sim, a gente tem que cobrar sim enquanto pais, mas acima de tudo ele é um ser humano dotado de sentimentos, de necessidades, e que assim os pais precisam realmente se autoconhecer, se cuidar, para poder estar cuidando direitinho dessas crianças. É Né? No verdade, princípio, Fabiana. eu confesso a você que eu fiquei bastante preocupada, porque as mensagens que eu recebia Fabiana, eu estou ficando louca, meu marido está louco, está uma loucura aqui dentro. Eu disse, pronto, agora a coisa vai desandar de vez, né? Porque a coisa já não estava tão boa, né? Assim, alguns princípios familiares, assim, a família vem se fragmentando, não é de hoje, né? A gente sabe que as famílias vêm se fragmentando por conta desse mundo globalizado, dessa gama de informação, dessa tecnologia assoberbada, dessa questão do ter, sempre o ter, sabe? Ter mais do que precisa, e o ser vai ficando do lado, e eu não consigo ser exemplo nem para mim, imagine para o meu filho. E aí os valores começam a ficar assim distorcidos, sabe? E a criança ela aprende muito mais pelo que ela vê do que pelo que ela escuta. Isso aí eu tenho convicção, porque são 23 anos dentro de educação e muitas vezes eu conversava com meus alunos e meus pacientes e eu assim chegava aquele casal, né, dizendo que se comportava de tal e tal forma e a criança revela tudo para mim daquilo que ela recebe. E eu não estou fazendo nenhum julgamento para a família, eu apenas entendia que aquela família também precisava de ajuda. Como eu É entendo que verdade. aquele pai, que aquela mãe também precisava de ajuda para poder ajudar da forma correta aquele filho e aquela filha. Eu tô Então, olhando na aqui a hora, educação, eu Fabi. percebo Vê se isso. tá pertinho. Está bem pertinho já de terminar. Né? E assim, eu acho que foi importante, Alexandra, mais esse momento. Eu acho que a gente conseguiu. Não houveram perguntas, mas eu quero agradecer a participação de quem entrou, dar meu boa Também quero noite, tá agradecer. certo? Já está nos segundos aqui, e que nós possamos ir seguindo aí com sabedoria,
considerando que esses três pilares devem estar alinhados para que, de fato, a gente consiga viver uma vida melhor, uma vida plena, uma vida mais feliz em família e com a sociedade, enquanto profissional e cidadão também. É. Tá certo?